O efeito estufa é necessariamente prejudicial à vida na Terra? Nossas emissões individuais de gás carbônico contribuem para o aquecimento global? A taxa de fotossíntese varia ao longo das estações do ano? O verão contribui mais ou menos que o inverno para o aquecimento global? Essa lógica se aplica aos dois hemisférios? O gás carbônico é vilão? Dá para viver sem gás carbônico? Dá para ensinar ciências sem questionar? Tiago, aqui agora no Brasil é inverno, nas outras partes do mundo também é inverno? Por que chove mais no verão? Porque existem 4 estações do ano e não 3. Porque existe o horário de verão. Deu para entender? Mais alguma pergunta? Eu acho importante sim perguntar, mas eu tenho vergonha de perguntar, porque eu prefiro chamar o professor na mesa e fazer as perguntas para ele. Na mesma hora que eu sou curiosa, assim, eu quero na hora perguntar, mas eu tenho muita vergonha e não consigo, entendeu? Aí eu começo a tremer, eu acho que a turma vai rir de mim, aí eu falo, não, melhor perguntar na hora que a gente for embora, assim. Aí eu chego e pergunto, porque é uma coisa que me prende muito, que é a vergonha. Não, pô, pra mim perguntar é tranquilo, porque interage a aula e também os mesmos assuntos que eu tenho dúvida, um aluno pode ter, mas tá com vergonha de perguntar, entendeu? Aí a mesma explicação que o Thiago me dá, porque ele não é em particular, ele não me chama num canto e fala, os outros também ficam sabendo. Quem entendeu, entende melhor ainda, entendeu? Eu acho que os professores já falam certos tipos de coisas para que a gente tenha dúvida e que a gente pergunte. Assim, eu nunca tive dificuldade para perguntar. Eu acho que assim, as pessoas têm que se soltar um pouco mais, porque eu acho que a timidez eu acho que não leva a lugar nenhum. O tema da nossa aula de hoje é meio ambiente e a gente vai falar sobre a neutralização das emissões de gás carbônico da nossa escola. O Thiago trouxe a ideia e a gente acolheu, assim, e a gente foi percebendo que isso tinha um sentido. A gente vai usar uma calculadora de carbono para, usando dados como o consumo de combustível do transporte escolar, o consumo de energia elétrica da escola, o consumo de gás de cozinha, da cozinha, e a produção de lixo, a gente vai entrar com esses dados na calculadora e, através das contas que essa calculadora faz, a gente descobre o número de árvores que a gente precisa plantar para neutralizar essas emissões. Você entendeu por que plantar uma árvore neutraliza o gás carbônico? Acho que é por causa da fotossíntese. Vocês acham legal a gente fazer isso? Então, beleza, vamos trabalhar. Eu percebi que a gente gasta muito energia. A gente retira muito da natureza para sobreviver. E às vezes a gente não se dá conta disso. Tipo, ficava muito tempo com o chuveiro ligado, vários eletrodomésticos ligados ao mesmo tempo. Então, quer dizer, coisas que eu fazia eu não faço agora. Eles fizeram uma pesquisa, né, de vehiculometragem para esse negócio de gás carbono, né? E também eles tentaram, assim, em casa, economizar luz, né? Fizeram também um plantio de árvores, né? Que disseram que essas árvores são para poder impedir, né, o coisa do gás, né? Que é para proteger o ambiente, né? Por que a energia derretem tão rápido? Por que a energia elétrica... Tiago, há quanto tempo os cientistas acompanham o aumento da temperatura global? Esse fenômeno é um fenômeno natural, inclusive benéfico para a vida no nosso planeta, porque ele mantém a temperatura do planeta mais ou menos constante e isso facilita a adaptação dos seres vivos. Existem outros gases além do gás carbônico que aumenta o efeito estufa? Boa pergunta, Michele, porque as pessoas falam muito no gás carbônico como responsável pelo efeito estufa. Na verdade, ele não é nem o único, nem o pior gás que causa efeito estufa. Agora acontece que o gás carbônico ele tem tido um papel assim, principal nessa história, porque desde a Revolução Industrial e os avanços tecnológicos mais recentes têm trazido um aumento na concentração, na emissão de gás carbônico pela queima de combustíveis. Então a gente vai ter que, assim, largar os avanços tecnológicos para ajudar o nosso planeta ou não? É uma boa pergunta, Tainara, porque da mesma forma como o gás carbônico acaba sendo
demonizado por causa do aquecimento global, o avanço tecnológico também não é necessariamente ruim. Pelo contrário, a gente pode apostar que algumas das novas tecnologias podem vir a resolver problemas ambientais que estão sendo criados hoje, ou que foram criados no passado recente. Por que as geleiras derretem tão rápido nos polos se lá faz tanto frio? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Assim, se eu vejo uma coisa, eu tenho que descobrir, eu tenho que saber como, eu tenho que saber quem é, eu tenho que saber tudo. Ser curioso, acho que tem os dois lados. Tem um lado bom, porque você fica informado, você aprende mais, assim. E tem um lado ruim, por causa que você pode levar um fora de um professor, alguma coisa assim. Então, pessoal, vamos tentar, então, provocar nessa caixa de sapato o efeito estufa, fazendo dela uma micro estufa. Então, a gente bota o sensor dentro da caixa e a gente reveste a caixa com um saco plástico transparente que permite a entrada de luz e não vai permitir a saída do ar aquecido que está lá dentro. A gente parte de uma temperatura igual dentro e fora e vai marcando a cada minuto, então, a mudança do registro da temperatura. 24 graus,3 do lado de fora e 32,8 do lado de dentro da caixa. Então, com esse modelinho a gente consegue constatar, ou pelo menos consegue reproduzir o que acontece no efeito estufa. Dentro da sala de aula, meu rendimento é bom. Mas, assim, experimento também mas só que por dentro da sala de aula eu me saio bem melhor meu rendimento. Por quê? E dentro da sala de aula, eu escrevendo, eu vou lendo, leio, releio, aí meu rendimento é bem mais acima. Bom, na minha opinião, a aula dentro de sala é importante porque os alunos aprendem a se concentrar e ficar mais unidos. E a aula prática pro lado de fora, os alunos ficam mais à vontade e aprendem melhor praticando do que só na escrita. Eles têm mais desenvolvimento fazendo do que escrevendo. Tiago, como que a fotossíntese consome gás Por que as geleiras derretem tão rápido? Por que a energia elétrica também? Porque existem as 4 estações do ano. Vocês conseguem perceber qual dos dois hemisférios, o norte ou o sul, está mais iluminado nesse momento? O sul. Faz a translação daquele jeito que você tinha feito, Ellison. Isso, mantém o eixo, isso. Pode usar as duas mãos. Vamos lá, vamos lá. O eixo virado para lá, para a esquerda deles, isso. Aí, para aí, só um minutinho. Bom, tempos depois, a Terra já percorreu um longo caminho, metade da sua trajetória de translação, e aí, agora a gente tem de novo uma situação que o hemisfério norte está mais iluminado, e por isso agora que estação no hemisfério norte? Verão. Bom, então a gente vai fazer um experimento aqui agora, que é o seguinte, a gente vai esperar um horário certo, preciso, para a gente marcar a posição que a sombra da varanda está sendo projetada nessa parede, para a gente comparar com essa sombra numa outra estação do ano. Então, Valéria, que horas são, por favor? 1 minuto para as 3. Então, fica atento aí, quando for 3 em ponto, você avisa, a gente vai marcar a posição. Bruno se prepara para marcar. Agora? Agora? Não, Bruno, acho que a sombra está aqui, ó, né? O que você acha, Pamela? Né? Vai, marca aqui, marca aqui. Eu acho que está aqui a sombra, né? Ó. Aqui já está a sombra, aqui ainda está batendo o sol. Bom, vamos lá medir então. Pamela mede. Deu? Quanto? 67,5. Então anota aí, por favor. 67,5. Hoje é dia 16 de julho. A gente está no inverno. A ideia é que às 15 horas do dia 16 de julho, agosto, setembro, outubro, 16 de outubro, a gente vai voltar aqui exatamente na mesma hora para verificar se essa marca aqui, da projeção da sombra da varanda na parede, vai estar na mesma posição, mais para baixo ou mais para cima. Entenderam? Alguma dúvida? Lá em casa tem muitas árvores no quintal lá de casa, né? Aí no inverno cai mais folha do que no verão. Aí eu tenho que varrer muito mais vezes do que no verão. Assim, quando no inverno a gente chega assim no colégio, tá escuro e não tem tempo de fazer nada, sabe? Aí, no verão não. A gente tem mais tempo. Tá claro, ainda dá pra fazer mais alguma coisa.
A escola aqui é muito boa, mas é distante, é longe. Os alunos acordam cedo demais e vêm para cá. Aí por isso chegam aqui, muitos vêm em jejum pela correria do horário que eles acordam. Que nós não atendemos só as crianças da zona rural, temos as crianças do centro também, que têm contato com a Lan House. Então eles chegam daqui, muitas das vezes eles fazem comentário de coisas que as crianças têm oportunidade e eles não. Aqui a gente conta com pouco recurso mecânico, financeiro, estrutural. Mas quando a gente pode contar com os nossos professores, que são os paizão, que leva para fazer inscrição em outras coisas, em outros concursos que nós já fomos finalistas. Então, eu acho que alguma coisa dá para a gente, com pouco espaço nós temos, nós fazermos um serviço positivo. A gente vai começar a falar do projeto que o Thiago está fazendo com a gente, que a gente começou dentro da escola a fazer, para tirar a clorofila da folha, né, Jéssica? A gente está fazendo isso porque a gente está estudando a fotossíntese. Com isso a planta se alimenta, tirando gás carbônico para ela se alimentar. Então a gente recolheu algumas folhas aqui, cada grupo recolheu 2 folhas para se dividirem, para a gente ver o trabalho da clorofila. Bom, as plantas elas utilizam o gás carbônico para a produção da fotossíntese, que é um meio de alimentação das plantas. Quanto mais a planta produz fotossíntese, menos gás carbônico no ar. Mais gás carbônico, mais aumenta o efeito estufa. No verão, o dia é mais longo e a fotossíntese é maior. E já no inverno, a fotossíntese é um pouquinho menor, porque o dia já é bem mais curto, não é a mesma duração do verão. Quando é no inverno, eles têm fica um pouco mais de carbono no ar. Por quê? Porque como o dia é menor, então quando é à noite, quando vem escurecendo, eles produzem menos. Mas, Eduarda, o gás carbônico também contribui para o aquecimento global. Mas ele também é importante para a fotossíntese. Mas, Tiago, o gás carbônico é bom ou é ruim? Bom, na minha opinião, a escola não me atrapalha em nada. Pelo contrário, acrescenta cada dia mais. O que eu aprendo, eu levo para casa e não fica só comigo. Eu passo para aqueles que estão comigo durante o dia. Tudo que eu aprendo na escola são coisas que eu tenho certeza que eu vou aproveitar não só agora, mas como futuramente. O que a gente pode perceber é que mesmo com tantos problemas estruturais, um corpo docente, um corpo discente que acredita que pode fazer diferente, faz toda a diferença. Eles gostam muito daqui, são muito educados, né? Agradecem, pedem por favor. Agora eu sinto muito honrada de estar fazendo parte desse depoimento, porque essas crianças é minha paixão. Tá ok?
Bom, então é isso. Deu para entender? Mais alguma pergunta?